Lição número 7, a parte de sábado, falando sobre a igreja como um corpo de Cristo, a igreja unificada assim no corpo de Cristo. E o verso da semana, o verso áureo, está em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, onde Paulo escreveu: e ele mesmo, o Senhor mesmo, deu uns para apóstolos, os dons, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como disse um escritor, uma igreja sem a verdadeira mensagem, uma igreja sem a verdadeira união de propósito, não é uma igreja verdadeira. É uma igreja sem o Espírito, é uma igreja que não é verdadeira, porque não é o corpo de Cristo. Então, para que a igreja seja verdadeira, ela precisa estar unida no mesmo propósito para que tudo funcione perfeitamente. E muitas vezes a unidade traz benefício. Eu diria que quase sempre a unidade traz benefício. Só em algumas situações que a unidade não traz benefício, quando se trata de situações onde é preciso que as coisas estejam separadas. Mas geralmente, para que haja uma força, tem que haver uma unidade. Por isso, alguém disse: se você separar os átomos por exemplo, de uma marreta que quebra uma pedra, ela não vai ser mais do que pequenos grãos de ferro. Mas unidos os átomos de uma marreta formam uma ferramenta que chega a quebrar pedras. Por isso é importante que haja a unidade dos elementos. Separemos as águas das cataratas do rio Niágara e não passarão de uma simples chuva sobre a terra. Mas aquelas gotas unidas em si conseguem apagar o fogo de um vulcão. E por isso que a unidade é tão importante. Se você pegar as partes de um corpo humano e separar os seus minerais, não vai valer mais do que R$100. Mas unido, o corpo em si pode produzir muita coisa boa para a sociedade. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a unidade da igreja, ele citou a figura de um corpo que trabalha unido, e assim todo o corpo se beneficia dessa unidade, desse trabalho conjunto. Nenhuma parte do corpo pode tentar ser superior à outra parte. Como na fábula de Ésopo, a boca dizia para os pés: eu sou mais importante que você. E os pés você é mais importante que eu? Se eu não te levasse para os lugares onde você consegue comer, você morreria de fome. E assim mostrou, através dessa fábula, que uma parte do corpo depende da outra. Por isso, o coração depende do sangue, que depende do estômago para fazer a digestão, que depende da boca para, receber os alimentos, e que depende dos dentes para triturá-los, e que depende das mãos para levar o alimento à boca, que depende, do olfato para sentir o sabor dos alimentos e também sentir se o aroma do alimento que vai ser colocado na boca é bom, senão a boca rejeita, que depende do olfato também para saber se o gosto está perfeito, que depende dos olhos para visualizar o que comer, que depende também do cérebro para aprovar aquilo que está comendo. De maneira que o uso conjunto de todos os dons e todos os benefícios que o corpo tem pode trazer benefícios para toda pessoa, todo o corpo em si. Se compararmos isso com a igreja, vamos perceber que cada membro da igreja tem sua função. E essa função pode ser diferente, mas traz benefício para todos. O propósito é que define, o sucesso da unidade. Sem propósito, não se chega a lugar nenhum. Já imaginaram, uma carroça onde tem 6 cavalos, se cada um quisesse correr para um lado, não chegaria a lugar nenhum. Por isso é importante a unidade de propósito. Ellen White diz que a unidade é força, e o Senhor deseja que essa verdade seja sempre revelada em todos os membros do corpo de Cristo. Todos devem ser unidos em amor, unidos em mansidão, em humildade de espírito, organizados numa sociedade de crentes com a finalidade de continuarem a difundir sob sua influência o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Isso está em Mensagem Escolhida, volume 1, página 15. Por isso, na visão do apóstolo Paulo, a comparação da igreja a um corpo sadio e que funciona de forma sincronizada se aplica perfeitamente à ideia de que Deus tem um propósito definido com essa estrutura para fazer a sua igreja crescer. E uma coisa importante: quando no corpo algum membro do corpo adoece, todo o corpo acaba padecendo. Se um olho adoece, o corpo todo fica com um sentido de doença.
Se a pessoa, por exemplo, tem uma dor de cabeça, todo o corpo padece. Se a pessoa tem uma unha encravada, o corpo todo sente aquela unha encravada. É uma unidade. Por isso, não pode ser assim dissolvida sem prejuízo de todo o corpo. E por isso, a lição dessa semana vai tratar sobre a igreja como uma unidade, a unidade de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja e nós fazemos parte dessa unidade que é o corpo de Cristo. Deus nos abençoe, possamos entender que nossa função na igreja é muito importante porque deve ser dirigida pelo Espírito Santo para o sucesso de toda a igreja que é o corpo de Cristo. Obrigado, meu Deus, por essa lição. Que o Senhor nos abençoe nessa semana a termos esse sentimento de que a igreja necessita do nosso trabalho dirigido pelo Espírito Santo. Agradecemos em teu santo nome. Amém. Beijo no coração. Tenha uma feliz semana e um bom final de sábado. Deus abençoe.